Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal M Exatas. Nesse vídeo eu vou falar sobre frequência de ressonância. A frequência de ressonância também é conhecida como frequência natural de um sistema. E isto é basicamente a frequência em que o sistema vibra ou oscila da maneira mais eficiente possível. É aquela frequência que, se tiver uma fonte que excitar esse sistema com essa mesma frequência, ele vai executar a máxima amplitude possível. E para contextualizar do que você verá nesse vídeo, nós iremos inicialmente estudar a frequência de ressonância em um circuito LC paralelo ideal, que é basicamente um circuito que tem um indutor de indutância L em paralelo com um capacitor de capacitância C, e nós iremos aprender como calcular a frequência de ressonância nesse circuito, e depois nós iremos estudar casos mais próximos ao real. E para isso, nós iremos levar em consideração que um indutor real ele possui uma resistência. Nós iremos estudar esse primeiro circuito, que é um resistor em série com um indutor, estando em paralelo com o capacitor. E o terceiro circuito, nós iremos estudar outra condição, em que nós temos um indutor em paralelo com o circuito RC série. E nesses casos aqui, a gente vai estudar, nós iremos estudar qual é a influência desse resistor na frequência natural de oscilação do sistema. Seja aqui nesse caso que ele está em série com o indutor, ou seja aqui nesse caso que ele está em série com esse capacitor. Nós iremos verificar como que ele desloca aqui essa frequência natural de oscilação. Esse tema ele é interessante e tem várias aplicações práticas, como o exemplo aqui, um dos exemplos que eu posso dar, que ele é extremamente importante na indústria, é a compensação de fator de potência. Quando você está querendo verificar qual que é a frequência que pode ocorrer uma ressonância para você verificar se você pode instalar banco de sintonia, se você deve instalar ou não um banco de dissintonia, correto? Então vamos começar com o circuito mais básico que nós temos, que é o LC paralelo ideal, que é esse circuito. Então, se eu te perguntasse qual que é a frequência de ressonância desse circuito, você provavelmente poderia me responder logo que a frequência de ressonância é igual a 1 sobre raiz de LC. E, de fato, nesse circuito, a frequência de ressonância é calculada por essa equação aqui. Então, vamos aos pontos aqui. L é a indutância do indutor, que é dada em Helmholtz. O C é a capacitância do capacitor, que é dado em Farad. O ômega é a frequência, aqui no caso, é a frequência de excitação da fonte, que a fonte é uma fonte de tensão. Então, o ômega, vou apagar aqui, o ômega é a frequência de excitação da fonte, ela é dada em rádio por segundo. Em elétrica, normalmente a gente está acostumado com a frequência F, a frequência linear. Essa aqui é a frequência angular, mas F é a frequência linear, ela é dada em Hertz, ou Hz, como nós estamos mais acostumados. Então, vamos supor que você tem a frequência linear e você quer a frequência angular, basta apenas você multiplicá-la por 2π. Agora, caso contrário, se você tiver a frequência angular, para obter a frequência linear, basta apenas dividi-la por 2π. Então, aqui nesse caso aqui, da frequência natural, se você quer converter para a frequência linear, então você obtém que a frequência natural é 1, 2π, raiz de LC. Essa é a nossa frequência natural para esse sistema. Mas o ponto é, como que eu calculo essa frequência natural aqui para esse sistema? Então, como eu falei, a frequência natural ela é uma característica do sistema. Então, isso aqui existe independente de ter algo estando nesse sistema ou não. Então, se tiver uma fonte que fazer esse sistema, que é uma fonte que oscilar com a mesma frequência natural de oscilação do sistema, esse sistema ele irá produzir a máxima energia possível, a máxima corrente possível aqui circulando entre esse indutor e esse capacitor. Ou seja, ele vai circular a energia da forma mais eficiente possível. Levando em consideração por que isso acontece, vamos supor aqui que eu tenha um balanço apoiado aqui e aqui a gangorra, correto?
aquela que você vai no parque, tem lá no parque. E essa gangorra, ela pode ir para frente, vir para trás, se alguma pessoa começar a empurrar essa gangorra no ponto, né? Normalmente tem alguém sentado aqui e fica alguém empurrando essa gangorra aqui, na hora que chega nesse ponto. Então vamos supor que essa gangorra, quando ela vem para trás, e antes de ela chegar nesse ponto aqui, a pessoa começa a empurrar ela com a força F. Então observe que esse movimento de empurrar na hora errada vai tender a frear essa gangorra. Ou seja, não chegou na frequência de ressonância. Agora vamos supor que na hora que essa gangorra ela chega nesse ponto, perdeu toda a energia potencial e perdeu toda a energia cinética, na verdade, né? E a energia potencial tem de fazer ela descer. Se nesse instante eu empurro essa gangorra, vai chegar que essa gangorra que antes vinha até esse ponto, ela vai começar a vir até esse ponto. Se novamente no retorno dela aqui eu empurrar novamente com uma mesma frequência de empurrões, ela vai tender cada vez mais a ter um aumento na sua amplitude, ou seja, vai tender a oscilar com a máxima amplitude possível. Então a frequência de ressonância seria isso, e se oscilar com a frequência tal que seja igual à frequência de ressonância, na mesma cadência, a passagem de energia por esse sistema vai ser cada vez mais eficiente. Então vamos verificar aqui. Então nós podemos verificar que uma das maneiras de nós verificarmos qual é a frequência de ressonância desse circuito é nós tentarmos entender quando a fonte enxerga o circuito com o menor valor possível. Então se você tem essa fonte aqui, é uma fonte de tensão, essa fonte de tensão ela vê uma impedância e de acordo com essa impedância ela vai produzir uma corrente. Então isso que seria a lei de Ohm, só que levando em consideração a impedância. A impedância é uma componente que o circuito enxerga. Então, essa componente aqui, cara, se ela for menor, a corrente para uma mesma tensão ela vai ser maior, ou seja, máxima eficiência. Vamos olhar então para o que o circuito vê. O circuito vê essa impedância. Essa impedância ela possui uma parte real e também uma parte imaginária, que J é o indicador de números complexos. Então, a parte imaginária que é X, a parte real é R. A parte real é chamada de resistência. Nós estamos acostumados a entender a resistência como aquela parte que ela depende das características intrínsecas dos materiais. Então, essa parte aqui é uma parte que, se tiver só ela sem efeito de campos, ela não tem como eu anular, não tem como eu diminuir, a menos que eu troque o material. Então, o cobre tem uma resistência, vamos supor uma barra de cobre de mesmo tamanho, aqui. Então, ela vai ter uma resistência R1. Se eu troco por prata, essa resistência ela vai ser R2 menor do que a R1, porque a prata tem um coeficiente de resistividade menor. Esse coeficiente de resistividade depende das características dos materiais. Então, essa parte aqui, cara, eu não consigo anular. Mas essa parte aqui, que é que eu chamo de reatância, é uma parte que depende dos fenômenos de campos elétrico e magnético. Ou seja, é o campo elétrico e o campo magnético opondo a passagem de corrente elétrica, por isso que ele faz parte da impedância. Então, ele faz uma oposição aqui por campos elétricos e magnéticos. Eu consigo alterar os campos elétricos e magnéticos alterando a frequência. E dessa maneira, vai chegar um ponto que eu vou alterar esse fluxo, essa frequência, esse fluxo de campo elétrico e magnético, no ponto que eu posso anular a reatância. Então, essa reatância eu posso deixar ela maior ou menor, inclusive anular. Então, no ponto que eu anulo essa reatância, toda a impedância vai ser igual somente à resistência. E nesse ponto é o ponto que eu consigo a máxima eficiência. Então, a frequência de ressonância ela vai acontecer quando a parte imaginária da impedância for igual a zero. Isso implica que a reatância é igual a zero, aqui nesse caso. Correto? Só que, além de eu trabalhar com a impedância é a oposição ou dificuldade de passagem de elétrons. Eu ainda posso trabalhar com o inverso da impedância. Dependendo do circuito, vai ser mais fácil para mim. Isso é chamado de admitância. A admitância, por sua vez, também possui uma parte real e também uma parte imaginária. A parte real, como a resistência, ela só depende das características do material e é chamada de condutância. Já a parte imaginária da admitância ela é chamada de susceptância. Expressa o quão fácil o campo elétrico ou magnético torna a passagem de corrente elétrica por um meio.
E dessa maneira, como aqui na frequência de ressonância a parte imaginária é igual a zero, o que sobrou na frequência de ressonância foi a resistência, correto? E da mesma maneira, como a admitância é o inverso da impedância, significa que o que vai sobrar na admitância na frequência de ressonância será o inverso da resistência, que é igual à condutância. Então, na ressonância, a admitância é somente igual à condutância, ou seja, a parte imaginária da admitância é igual a zero na frequência de ressonância. Perfeito? Então, o que nós devemos levar em consideração? Que na frequência de ressonância, a parte imaginária da impedância da admitância é igual a zero, ou a parte imaginária da impedância é igual a zero. Nesse ponto é que ocorre a frequência de ressonância. Perfeito? Então, aqui no caso, nós temos aqui 3 circuitos. E esse circuito aqui, eles estão em paralelo. Então, como que eu vou calcular a frequência de ressonância? Eu vou levar em conta a impedância ou a admitância e anular a parte imaginária. Perfeito? E quem eu vou escolher, se é a impedância ou a admitância, aí é por liberdade do projetista. Pessoalmente, eu prefiro, quando é sistemas em série, eu levar em consideração a impedância, e quando é em paralelo, como é aqui no caso, 2 ramos em paralelo, eu prefiro levar em consideração a admitância, porque aí evita de eu ficar invertendo de maneira a acrescentar um novo passo na equação, e assim o cálculo ele sai de maneira mais rápida. Então, aqui no caso, eu vou começar com o primeiro circuito para mostrar por que a frequência de ressonância é igual a 1 sobre a raiz de LC. E dessa maneira, nós temos aqui nesse caso que a admitância que a fonte vê nesse circuito é igual à admitância do indutor mais a admitância do capacitor. Isso aqui implica que 1 sobre J ômega L, porque a admitância é o inverso da impedância, e a impedância do capacitor é igual a J ômega L, mais 1 sobre J ômega C, na verdade, é 1 sobre 1 dividido por 1 sobre J ômega C, é a admitância do capacitor, nesse caso, que é o próprio J ômega C. Então, nesse caso, se você for separar parte real e parte imaginária, a real você não tem, mas organizando isso aqui, a gente sabe que o símbolo indicador do complexo, geralmente ele fica em cima, então isso aqui vai ficar menos J sobre ômega L, mais J ômega C, separando a parte, aqui é igual a admitância, e agora separando a real e imaginária, não tem parte real, portanto, a admitância é igual a J ômega BC mais, na verdade, menos 1 sobre ômega L. E se agora você for anular a susceptância desse circuito, você tem que ômega C, ômega BC, aqui já é a frequência de ressonância, porque você anulou, menos 1 sobre ômega 0 L é igual a zero. Nesse ponto, nós temos que a frequência natural vezes a capacitância é igual a 1 sobre ômega 0 L. E aqui nós podemos passar esse ômega 0 cá para cima e a capacitância cá para baixo. E o que fica aqui, o ômega 0 ao quadrado é igual a 1 sobre LBC. E com isso eu posso tirar a raiz de ambos os lados e você vai ver que ômega 0 é igual a 1 sobre raiz de LC. Perfeito? Nesse caso aqui, nós temos essa equação que foi obtida fazendo esse cálculo aqui. E você pode chegar e falar assim que não precisaria desse cálculo porque na ressonância o que acontece é que a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva. Né? E nesse caso, realmente, você tem que ômega L, ômega VL, aqui já é ressonância, né? É igual a 1 sobre ômega 0C, e, portanto, você chegaria nessa equação que ômega 0 é igual a 1 sobre raiz de LC, por um passo muito menor. Mas nem sempre isso é válido. Vamos separar aqui no caso aqui, cara, esse segundo circuito.
Nesse circuito, se eu fosse usar essa expressão, que a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva, eu chegaria na mesma expressão. Só que nesse caso aqui, a frequência de ressonância ela vai ser alterada por esse valor dessa resistência. Por quê? Essa resistência aqui, ela vai provocar um amortecimento nas oscilações do indutor. Mas como que essa resistência irá afetar na frequência natural desse sistema? Onde é que vai ocorrer a ressonância? Isso irá afetar da seguinte maneira, né? Esse sistema irá enxergar a admitância, que é igual à soma da admitância do ramo RL série, mais a admitância do ramo capacitivo. E com isso, eu tenho que a admitância é igual a 1 dividido por valor do resistor, mais J ômega L, mais o valor da impedância do capacitor que nós vimos, que é igual a admitância, é igual a J ômega C. E com isso, nós temos que isso é igual a R menos J ômega L sobre R quadrado, mais ômega vezes L ao quadrado, mais J ômega C. Agora nós podemos separar a parte real da imaginária, e com isso fica que a admitância é igual a R sobre R ao quadrado, mais ômega vezes L ao quadrado, mais J vezes ômega C, menos J ômega, aqui como eu evidenciei o J, que é o representante do número complexo, fica ômega L, que é essa partezinha aqui, sobre R quadrado mais ômega vezes L ao quadrado. Perfeito? Então, essa é a nossa parte real da admitância e essa aqui é a nossa parte imaginária. Então, aqui eu tenho a susceptância e aqui a condutância. Observe que a condutância aqui nesse caso, por mais que ela dependa do meio, ela vai ser influenciada aqui pela frequência e pelo valor do indutor. Perfeito? Então, aqui ela não está pura e simples. Então, no caso, se eu quero encontrar a frequência de ressonância, eu vou anular aqui a susceptância e, portanto, você tem que ômega 0 C menos ômega 0 L sobre, aqui dividido, R quadrado mais ômega 0 vezes L ao quadrado é igual a zero. E, portanto, você tem que ômega 0C é igual a ômega 0L sobre R quadrado mais ômega 0L ao quadrado. Perfeito? Agora aqui, você pode dividir tudo por ômega 0, então o que você vai fazer é simplificar. Você vai pode passar toda essa parte para cá e esse C dividindo, pode subtrair o R quadrado e dividir tudo por L ao quadrado. Então, o que vai ficar aqui nesse caso vai ser que ômega 0 ao quadrado é igual a L sobre C menos R ao quadrado, tudo isso aqui dividido por esse L ao quadrado. E com isso, você pode tirar a raiz aqui de ambos os lados para isolar o ômega 0 e executar a divisão. E, portanto, para esse circuito aqui, a frequência natural é igual a raiz de LC dividido por L ao quadrado é igual a 1 sobre LC menos R ao quadrado dividido por L ao quadrado é igual a R sobre L, tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Perfeito? Então, repare só que enquanto no sistema natural, no sistema ideal, que não tinha resistor, a frequência de ressonância é isso aqui, aqui no caso, a frequência de ressonância seria isso, porque no caso ideal, a frequência de ressonância é igual a raiz de 1 sobre LC. Só que aqui no caso, eu tenho um fator que diminui a frequência de ressonância assim que R aumenta. Então aqui, cara, tem esse fator que é R sobre L, só que é elevado ao quadrado. Para quem já estudou esse sistema, sabe que isso aqui é o fator de amortecimento, ou o inverso dele aqui, no caso, que é o L sobre R, é a constante de tempo do circuito RL. Sério. Então, no circuito
em que eu tenho R em série com L, um aumento no resistor, ele irá provocar uma diminuição na frequência de ressonância. Então, a frequência de ressonância, ela irá se aproximar da frequência natural do sistema. Geralmente, vai se aproximar aqui, nesse caso, da frequência natural do sistema. Ou seja, a frequência de ressonância ela vai acontecer em uma frequência mais baixa. A fonte ela não precisa oscilar numa velocidade, numa frequência tão rápida, né? Então, isso aí, se a resistência for muito alta, acaba sendo um pouco mais perigoso, né? A frequência de ressonância ela vai acontecer mais próxima ao primeiro harmônico. Então, isso aqui é algo que deve ser levado em consideração. Inclusive, quando você pode fazer aí correção do fator de potência. É claro que na prática isso pode não influenciar muito, mas é algo que você tem que levar em consideração. Agora nós vamos ver no segundo caso, em que nós temos aqui agora o resistor em série não com indutor, mas em série com capacitor. Então nós vamos ver como a fonte vê o sistema. Ela vê uma admitância. Essa admitância aqui, ela é igual à admitância do ramo indutivo mais a admitância do ramo RC, série. E com isso nós temos que a admitância é igual a 1 sobre ômega L, J ômega L, mais 1 dividido por R, mais 1 sobre J ômega C. E com isso nós temos que isso que é igual a menos J sobre ômega L, mais R menos J, na verdade é mais J sobre ômega C, dividido por R mais 1 sobre ômega BC ao quadrado. Agora nós vamos separar a parte real da parte imaginária. E o que nós temos é que isso aqui pode ser dividido como R sobre R mais 1 sobre ômega C, BC ao quadrado, mais J. Tudo isso aqui vezes esse J sobre o ômega C, ele posso passar aí dessa maneira, 1 dividido por ômega C, ômega BC na verdade, vezes R mais 1 sobre ômega vezes C, tudo isso ao quadrado. Agora, acrescentando essa parte aqui, menos 1 sobre ômega L. Então, essa aqui é o valor da nossa admitância. Observe que aqui eu tenho a parte real. A parte real aqui no caso, ela não depende somente da resistência, mas depende também da frequência de oscilação e do valor do capacitor. É uma inferência que nós temos que fazer realmente. E aqui eu tenho a parte imaginária, que é a nossa susceptância. Então, no caso, se eu quero encontrar a nossa frequência de ressonância, implica que a parte imaginária da admitância é igual a zero, e, portanto, a susceptância é igual a zero. Logo, você tem que, se essa parte é igual a zero, você tem que 1 sobre ômega C vezes R mais 1 sobre o ômega BC ao quadrado é igual a 1 sobre ômega vezes L. Como eu igualei a zero, aqui já é frequência de ressonância. Aqui o que você pode fazer? Você pode multiplicar tudo por ômega zero, e aqui você vai cancelar o ômega zero, e você pode inverter ambos os lados. E assim você vai ter que C vezes R mais 1 sobre ômega zero VC ao quadrado é igual a, só corrigindo, nesse ponto aqui não é o C, é o L. É igual a 1, é igual a L, na verdade. Feito? Eu estou invertendo ambos os lados. Fazendo a última correção aqui, cara, nesse ponto aqui, como eu tirei, como eu fiz a simplificação, esqueci de colocar o R no quadrado aqui. Nesse caso é isso aqui. Então, o que acontece aqui? Olha, aqui a gente vai simplificar ainda mais.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse C aqui sendo dividido por esse L, vou subtrair esse R quadrado, vou inverter ambos os lados e depois dividir por C ao quadrado, isolando o ômega, ômega zero. Então, eu sei que ômega zero ao quadrado é igual a 1 dividido por L sobre C menos R ao quadrado, tudo isso aqui dividido por esse C quadrado. Então, nesse ponto aqui, cara, eu posso tirar a raiz de ambos os lados e executar a divisão. Então, o que sobra aqui para mim? Olha, sobra aqui ômega zero é igual a... Quando eu divido, nesse caso aqui, olha, 1 dividido por alguma coisa dividido pelo C é a mesma coisa que eu multiplicar esse C aqui ao quadrado pelo que está no denominador. Então, isso aqui fica 1 sobre... aqui multiplicado por C ao quadrado, LC, menos isso aqui multiplicado por C ao quadrado, R vezes C ao quadrado. Aqui, tirando a raiz, ficou simplesmente isso aqui. Então, observe aqui que, no caso, enquanto no caso ideal, a frequência natural é igual a raiz de 1 sobre LC, no caso em que eu tenho um resistor em série com capacitor, eu tenho que acrescentar esse fator aqui, cara, RC, ambos elevado aqui ao quadrado. Isso que, se você observar, RC é a constante de tempo tal do sistema RC, como que esse R aqui influencia na frequência de ressonância. Observe que quanto maior o R, menor vai ser esse denominador. Se esse denominador aqui é melhor, o que está aqui dentro desse radical aqui, cara, que está aqui no radicando, se o denominador é menor, isso que tudo aqui vai ser maior. Então, repare só que se a resistência aumenta, a frequência de ressonância também aumenta no caso em que o resistor está em série com o capacitor. Repare só que é diferente do caso em que o resistor está em série com o indutor. Se R aqui aumenta, se a resistência aumenta, o valor da frequência de ressonância cai. Mas aqui no caso, você acaba que você está elevando aqui o valor da frequência de ressonância ao colocar aqui o valor do resistor, correto? Porque aqui no caso, a tensão ela demora um pouco mais para fazer efeito no circuito. Porque no capacitor a corrente aparece antes do capacitor se carregar completamente. Então, se tem esse resistor aqui impedindo ele de carregar, acaba que eu vou estar aumentando um pouco aí a frequência de ressonância. Então, pessoal, resumindo, o que nós vimos nesse vídeo? Para encontrar a frequência de ressonância, nem sempre eu vou usar a equação que a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva. Em alguns circuitos isso aqui é um erro e vai fazer você errar em questão de prova, correto? O certo é você usar a parte imaginária da impedância ou a parte imaginária da admitância é igual a zero. E por isso você vai achar aí a frequência de ressonância. Então, nós aprendemos que um indutor em série com o resistor, esse resistor aqui, cara, ele vai fazer com que a frequência de ressonância aconteça a uma frequência mais baixa para a fonte. Então, a frequência de ressonância ela vai aproximar mais ao primeiro harmônico. E no caso que eu tenho um capacitor e ele está em série com o resistor, a frequência de ressonância ela vai tender a aumentar, porque o capacitor ele vai demorar a carregar os valores de tensão. Perfeito? Então, por hoje, é só isso. Espero que isso tenha acrescentado alguma coisa em tudo aquilo que você já sabe. E se isso ocorreu, eu espero que você marque um like no vídeo, dê o seu gostei, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima.